Hoje eu vim trazer para vocês a história de Nagy Narras, um mega especulador que supostamente quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro e que vivia dizendo que a genialidade era ser capaz de prever o que vai acontecer no futuro. Será mesmo, gente? Então já fica aqui comigo, deixa o seu like, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. E agora sim, gente, vamos lá. Nagy Robert Narras, ele nasceu no Líbano, foi criado no Cairo e estudou em Londres. Ele chegou no Brasil em 1969 com 22 anos e alguns milhões de dólares, que foi herança ali da sua família, né? E aí, com a sua pequena fortuna, ainda mais para aquela época, Narras ele construiu um império que ia desde a agricultura até as finanças. Então ele estava presente em quase todos os setores. Ele tinha fábrica, fazenda de produção de coelho, banco, seguradora. Enfim, tinha uma infinidade de coisas, mas a questão é que foi na Bolsa de Valores que ele conseguiu realizar um de seus maiores feitos e, aos 40 anos, ele já era visto como o melhor especulador do país e ainda era multimilionário, né? E ele chegou, gente, só pra vocês terem uma ideia, na época, a ser dono de 7% das ações de Petrobras e 12% das ações de Vale. E aí, só pra vocês terem uma ideia, se alguém tivesse frações desse tamanho das duas ações hoje, seria o homem mais rico da América Latina, ou pelo menos o 9º homem mais rico do mundo, empatado ali com o Michael Bloomberg com aproximadamente 55 bilhões de reais. Mas voltando à história, durante a sua jornada, Narras ele se envolveu com dois irmãos americanos, os irmãos Hunts, famosos por controlar o mercado mundial da prata e detendo aí metade de toda a prata do mundo. Isso, inclusive, gente, lhe rendeu um processo nos Estados Unidos por ter controlado os preços artificialmente, sendo que a prata ela chegou a saltar de 5 dólares no início de 79 para 54 dólares na entrada ali da década de 80. Depois ele até perdeu algum dinheiro quando a commodity começou a despencar, porque algumas regras, né, contra operações alavancadas foram implementadas, isso causou incerteza nos investidores, e aí isso acabou fazendo o preço retrair, voltando novamente para aqueles 10 dólares. Agora, gente, tinha outro esquema, mas como que ele funcionava, né? Bom, aqui no Brasil, Narras ele era conhecido como o dono do mercado futuro. E ele tinha um esquema teoricamente simples, mas difícil de realizar, porque ele basicamente comprava opções, que é uma forma de especulação do mercado que te dá direito de ganhos enormes quando você acerta, né, se o preço da ação vai subir ou cair. E inclusive, gente, eu quero deixar o link aqui em cima para vocês explicando um pouquinho melhor esse conteúdo que eu já trouxe aqui pro canal. Mas a questão é o seguinte, gente, então ele comprava essas opções, pegava dinheiro emprestado com bancos para comprar as ações das mesmas empresas que ele tinha comprado aquelas opções, então ele fazia o preço inflar artificialmente e com isso ele ganhava o direito de exercer as suas opções. Vale dizer, gente, que o lucro do mercado de opções dava e sobrava para fazer essa jogada valer a pena na época. Só que isso só funciona, ou aliás, só funcionava, hoje não funciona mais, tá? Porque o volume que era negociado na bolsa era muito pequeno. Se fosse hoje, você precisaria de vários e vários bilhões de reais e seria praticamente impossível manter os preços elevados por um período mais longo. Só que naquela época, então, com menos dinheiro circulando na bolsa, você precisava só de alguns milhões. E não que era algo fácil de fazer naquela época, né? Não era qualquer um que conseguia empréstimos volumosos de bancos para manter todo o seu esquema girando para tudo isso, né? Mas Narras, ele contava com algumas conexões e havia boatos, então, que ele inclusive oferecia algumas viagens, né, para alguns gerentes de banco para conhecer o seu iate em Mônaco e que tudo isso poderia facilitar o processo desses empréstimos, né? Mas a questão, gente, é que a grande tacada dele mesmo veio em 88. Por quê? Ele adquiriu um número gigantesco de opções de compra de Petrobras quando as ações estavam lá embaixo. E então, seguindo a estratégia dele, ele continuou comprando as ações de Petrobras com o dinheiro dos empréstimos. E os papéis foram subindo e subindo. Até porque, né, gente, quanto mais um papel sobe, mais gente quer entrar. E isso ajuda a inflar o papel, pois o mercado funciona basicamente na lei de oferta e demanda e o efeito FOMO, que se você não sabe o que é o Fear of Missing Out, ou para o nosso português, medo de perder a oportunidade. Então esses dois fatores, né, demanda e o FOMO, causava um aumento nos preços. Mas voltando, quando chegou o vencimento das opções de Narras, gente, a Petrobras já tinha subido 400%. Então Narras ele tinha o direito de exercer as suas opções de compra, que tinha um strike lá embaixo. Então ele ia comprar a Petrobras a um preço bem mais abaixo do mercado. Então ele exerceu essas opções, revendeu as ações no mesmo momento no mercado e ele conseguiu lucrar então com essa diferença. E o mais interessante é que o volume do poder de compra dele era tão grande que não existiam tantos papéis assim da Petrobras à venda no pregão. Então quando ele exerceu o direito de opção de compra dele, o pessoal que tinha vendido a opção para ele lá na época precisou adquirir boa parte das ações da Petrobras ao preço de mercado
mercado mesmo para repassar para ele por um preço bem menor, né, que era o preço de strike. Pois no fim das contas é assim que funciona o mercado de opções, né? Mas, gente, sendo assim, o Naginaz ele terminou essa operação com a diferença do ganho, né, das opções e das ações. E mesmo depois de quitar os empréstimos que foram necessários para alavancar toda essa operação, né, ele ainda terminou a jogada com 30 milhões de dólares mais rico, que foi o valor mais ou menos estimado por os analistas da época, né? E aí, se você tá achando que acaba por aí, calma, porque tem mais história pra você ouvir. Ele continuou com o plano dele, gente. Depois disso, lá entre 88 e 89, ele fez a cotação de Vale subir mais de 1.600% em apenas 8 meses. E isso sempre com aqueles empréstimos volumosos, enquanto ele ia lucrando com as opções, né? E por mais que manipular o preço das ações para obter lucro seja ilegal, não há nada na lei que impeça que detentores de opções possam comprar ações da mesma empresa. No caso de Narras, depois ainda descobriram que ele tinha 3 empresas que ficavam negociando entre si, vendendo as ações, né, e comprando para puxar os preços do mercado para cima. E aí, gente, chegou uma hora que não teve jeito. A casa caiu. Naquela altura do campeonato, o Naginaz ele possuía uma alavancagem acima de 20%. E com isso havia sido alertado pela Bolsa de São Paulo que estaria acima da alavancagem permitida. Foi aí que ele optou por concentrar o maior volume das suas operações na Bolsa do Rio de Janeiro, que tinha até uma regulamentação um pouco mais branda, né? E com isso, gente, o presidente da Bovespa, ele ficou pé da vida, porque ele cansou das manipulações e convenceu os bancos a pararem de emprestar dinheiro pro Naginaz. Porém, naquela altura do campeonato, ele já contava aí com vários empréstimos e já tinha passado milhões de dólares em cheques para comprar mais ações da Vale. E como ele não conseguiu o crédito necessário depois, os cheques começaram a voltar por estar tudo sem fundo, né? E aí, no fim das contas, a dívida acabou ficando ainda com as corretoras que estavam intermediando essas compras. Com isso, gente, a Bovespa, ela confiscou a carteira de ações, né, com um valor aproximado de 500 milhões de dólares de Naginaz para compensar esses prejuízos. Só que a Bolsa do Rio, ela tinha uma governança um tanto mais branda, não tinha tanto controle e não conseguiu fazer o mesmo. E aí, no fim das contas, gente, o problema com os cheques acabou lhe rendendo uma condenação de 1 ano de prisão domiciliar e também um processo por crime contra o sistema financeiro e que ele foi absolvido, então, em 2007. Então, ele acabou sendo isentado aí dessa acusação. Mas ele passou ainda, gente, os anos seguintes dizendo que ele foi vítima de um golpe do antigo presidente da Bolsa. Ele disse que sem esse golpe, o homem mais rico da América Latina não seria o Carlos Slim, e sim ele. Só que no final das contas, a gente precisa entender o que aconteceu com a Bolsa, né? Voltando um pouquinho. Um dia após o escândalo, as bolsas elas nem abriram no dia seguinte, com receio da grande incerteza dos investidores resultar em uma grande queda. Afinal, agora todo mundo sabia que Naginaz tinha manipulado o preço das ações de Vale, de Petrobras e sabe-se lá de outras empresas, né? Que o pessoal não sabia na época. E aí no dia seguinte, quando a bolsa efetivamente abriu, as ações da Vale elas despencaram, chegando a perder quase 1/3 do valor de mercado, o que pode parecer pouco, né? Mas é mais do que o primeiro dia do crash da Bolsa Americana em 1929. E só não foi mais trágico do que tudo isso, porque a Bolsa brasileira, ela representava apenas 5% do nosso PIB na época, né? E aí, com tudo isso, gente, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, ela perdeu credibilidade. Ela foi se esvaziando, não conseguiu mais se recuperar nos anos seguintes. E aí, nos anos 2000, ela finalmente fez aí o seu último pregão do mercado de ações e passou a negociar só título público. E aí, depois, ela foi incorporada pela Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, nossa BMF Bovespa, né? Ou hoje, nossa B3. E aí, acabou a Bolsa do Rio, né? Mas no fim das contas, gente, o que a gente aprendeu com essa história que eu contei pra vocês de Naginaz? Bom, a primeira é a questão da alavancagem, né? Porque, gente, operar alavancado no mercado desta maneira, pode ser que uma hora você se dê mal e aí você vai pagar essas contas de que jeito, né? Que você tá entregando de garantia e até mesmo você estar alavancado, às vezes você vai acabar perdendo mais dinheiro do que você contava, né? Então, operar alavancado requer muito cuidado e, se puder e se possível, não o faça. Agora, quando a gente fala de longo prazo, essa é uma outra lição que eu tirei. Por quê? Ele não veio com grana pra cá? Ele não tinha alguns milhões e chegou um tempo que ele chegou a ter 7% das ações de Petrobras e 12% de Vale? Pois bem, se ele simplesmente tivesse segurado essas ações que ele tinha na época, talvez hoje ele teria então esses 55 bilhões de reais, teria se estressado menos. Só que, claro, isso aí ia exigir uma certa paciência e visão de longo prazo, né? Mas é claro que existem diversas estratégias na Bolsa de Valores e cabe a gente entender qual que se enquadra melhor, né, para o nosso perfil. Mas
olhando dessa maneira, aqui eu entendo que teria, assim, um caminho mais tranquilo, com menos dor de cabeça, sem processo jurídico, sem prisão domiciliar, sem nada disso. E sim, poderia talvez ser o homem mais rico da América Latina se tivesse olhado um pouquinho mais pro longo prazo. Mas enfim, gente, eu acho que essas são as minhas conclusões. Eu queria contar mais uma história pra vocês de mercado. A gente tá aqui sempre falando de teoria, de algumas ações em específico, mas tem uma parte muito gostosa do mercado, que são justamente essa questão das histórias. Então, eu quero saber de vocês se teve alguma lição ou algumas lições que vocês tiraram de tudo isso. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.